Era sexta-feira à noite, a mochila da escola já estava organizada, o uniforme estava separado. Na agenda havia um aviso importante. Na segunda-feira aconteceria a apresentação do Dia dos Pais. A mãe já havia organizado tudo: os horários, o material escolar, a roupa e o sapato da apresentação. Uma semana antes, ela tinha levado o filho para cortar o cabelo igual ao do pai. Pelo acordo da separação, o pai deveria buscar o filho naquele final de semana e participar da apresentação logo cedo, pela manhã, na escola. A mãe ainda o lembrou durante toda a semana, por e-mail, por mensagem e por ligação. Estava combinado, não era escolha, não era favor e não era vontade, era responsabilidade. Mas ele não apareceu. Nenhuma mensagem e nenhuma explicação. A criança esperou, primeiro sentado no sofá, depois na janela. Minutos viraram horas e depois ele perguntava: "Mamãe, o papai já tá chegando?" A mãe respondia, tentando buscar a calma: "Meu filho, talvez seja o trânsito. O papai já deve estar chegando." Primeiro veio o medo de alguma coisa pudesse ter acontecido com o pai. Um acidente, porque para a criança era mais fácil imaginar um acidente do que imaginar que o pai simplesmente não viria. Mas quando a mãe olhou as redes sociais, estava lá. Ele estava passando o final de semana com a nova família. Por alguns segundos, a mãe ficou em silêncio. Olhou para o filho. Ele ainda esperava. "Mãe, será que ele se perdeu?" A mãe respirou fundo e perguntou: "Filho, que tal a gente ir para o cinema?" Não era o plano. O plano era que o pai chegasse. Mas naquele momento, ela precisava reorganizar o final de semana deles. Pegou a bolsa, conferiu rapidamente o dinheiro que ela ainda tinha e saiu com o filho. No caminho, a criança perguntou: "E se o papai chegar enquanto a gente estiver fora?" A mãe então sorriu: "Se ele chegar, a gente volta, filho. Fica tranquilo." No cinema, a criança sorriu. Por algumas horas, parecia que estava tudo normal. Mas quando as luzes se acenderam e as pessoas começaram a sair da sala, a criança pediu o celular da mãe e perguntou: "Mãe, olha se o papai já ligou ou se mandou mensagem." A mãe olhou a tela e não tinha nenhuma mensagem. A criança ficou em silêncio. Na volta para casa, ele segurou a mão da mãe um pouco mais forte. Não era apenas um passeio, era uma tentativa silenciosa de cobrir uma ausência. No dia seguinte, a rotina da casa continuou como sempre. A mãe reorganizando o tempo, organizando as emoções, reorganizando a vida deles. A mãe mandou mensagem para um parente pedindo dinheiro emprestado. Aquele final de semana não seria dela. A geladeira estava quase vazia. O dinheiro estava contado e o pagamento viria só na segunda-feira. Mas até lá, como que ela ia reorganizar aquele final de semana? Para isso, ela teve que abrir mão do final de semana que ela tinha combinado com as amigas, do descanso esperado e até do tempo que ela havia reservado para cuidar de si mesma. Essa cena se repete em milhares de casas. E a criança? A criança que tinha contado aos amigos que passaria o final de semana com o pai, agora sentia vergonha de descer para brincar e admitir que havia sido deixado de lado. Talvez fosse melhor ficar em casa. Assim tinha acontecido na Páscoa, no Natal, no aniversário, no Dia das Crianças e em outros finais de semana que o pai sempre dizia que precisava trabalhar. Melhor ficar em casa. Mas a mãe percebeu que o filho estava diferente, mais quieto, mais triste. Ela sabe, se aquela tristeza continuar, talvez seja preciso levá-lo a uma psicóloga. Isso significaria mais uma despesa que ela não sabe como pagar. Talvez também significasse faltar ao trabalho, para algum dia da semana ela conseguir levá-lo para a consulta. Mais uma reorganização da vida. Mais um peso silencioso que recai sobre quem permanece presente. Mas o momento difícil ainda viria, a segunda-feira. A criança que esperou o final de semana inteiro não quer ir para a apresentação do Dia dos Pais. Ela quer faltar, mas a aula é importante. E o trabalho da mãe também não permite ausências. Então, ela o leva e abraça forte, dá um beijo e sorri, como se fosse possível apagar aquela ausência. Na segunda-feira, quase no final do dia, o pai liga e pergunta por que meu filho não foi para a escola. Diz que a escola ligou para ele, avisando da falta. A escola ligou porque o nome dele continua na ficha da escola
como responsável, mesmo esse pai sendo ausente na vida da criança. Antes mesmo de falar com o filho, chama a mãe de irresponsável por não ter levado o filho para a escola. A mãe responde com firmeza. Ele então pede para falar com o filho, com palavras calmas, como se nada tivesse acontecido. Diz que talvez tenha sido algum engano, que aquele final de semana não era dele. Então, ele sugere que podem ir tomar um sorvete qualquer dia desses. E ele ainda reclama que o filho não ligou para desejar feliz Dia dos Pais. A criança, no meio dos dois, tenta entender, sem saber em quem acreditar. Na mãe, que tá ali todos os dias, ou no pai, que aparece às vezes. Mas quando o pai aparece, ele fala mal da mãe. Diz que ela cobra demais, que ela grita demais. E foi por isso que ele foi embora. A criança escuta e tenta organizar o mundo dentro de si. Talvez meu pai esteja certo, porque quando ele aparece mais leve. Ele sorri, ele promete sorvete. Mas a escola só ligou no final do dia. E a apresentação era logo no primeiro horário. Então a criança pensa: será que meu pai não está falando toda a verdade? Quem está errado? Talvez, se eu morasse com meu pai, fosse melhor. Meu pai tem dinheiro, minha mãe vive apertada, mas essa não é uma possibilidade real. O pai nunca falou em levá-lo para morar com ele, nunca organizou um quarto, nunca participou da rotina da escola e nem das consultas médicas. A ideia de morar com o pai nasce somente da tentativa da criança de explicar uma ausência. No dia seguinte, na mesa de sala de aula, estava o presente que a criança havia preparado para o pai. Um presente que levou semanas para pintar, que ele fez com carinho. Ele pediu para a mãe pagar uma taxa extra da escola. Um presente que ele havia imaginado entregar com as próprias mãos e receber um abraço. Mas o presente estava ali, intacto. Naquele momento, a impressão é que todos os amiguinhos da sala olhavam para ele e perguntavam: cadê o seu pai? Ele entrou na sala, colocou o presente dentro da mochila e fingiu que aquele momento nunca havia existido. Algumas tristezas chegam cedo demais e, quando se repetem, obrigam a criança a amadurecer mais cedo. Pequenos silêncios vão ocupando o lugar que deveria ser da leveza da infância. A ausência parental raramente acontece de uma vez. Ela se constrói em pequenos episódios que a criança aprende a guardar sozinha.